Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Quinta, mais um episódio da temporada 2025. Esse programa que faz parte da grade do Portal GA, que todas as quintas-feiras às 19 horas é disponibilizado para vocês e é um oferecimento do Grupo Macedo. O Grupo Macedo que é composto pela Construtora Macedo e pela Agro Macedo. Construindo sonhos, cultivando o futuro. E hoje nós vamos falar do corpo humano. Essa máquina tão perfeita, com tantas variações, que precisa de tantos profissionais para cuidar dela. E justamente fazendo um paralelo do corpo humano com uma máquina, vocês sabem, se nós temos uma máquina e deixamos ela parada, dá ruim. Ela enferruja, coisas vão acontecendo e o seu funcionamento acaba sendo comprometido. E para falarmos do corpo humano e da importância do movimento e das suas variações, nós contamos hoje com a presença do William Henrique Ferreira Reis, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia hospitalar. Seja bem-vindo, William. Muito obrigado, Fabiana, muito obrigado, Bruno, por esse momento que a gente poder compartilhar, e querendo ou não, mostrar um pouco sobre o que acaba ficando no anonimato, que é a fisioterapia hospitalar. Então, está sendo um prazer, passar esse momento com vocês, poder falar um pouco sobre essa realidade, que a gente vê todos os dias ali dentro do ambiente hospitalar, mas que, querendo ou não, as pessoas que estão fora dele acabam não conseguindo ter um conhecimento, um contato. Acaba tendo um contato com ele somente durante o período de hospitalização. Então, como você já apresentou, minha formação é em fisioterapia hospitalar. Querendo ou não, a fisioterapia hospitalar é um campo muito amplo, porque principalmente dentro do hospital, em uma cidade que às vezes é um pouco menor, a gente tem que estar atualizado sobre todas as patologias, sobre desde a parte respiratória, musculoesquelética, até mesmo cuidados paliativos, que hoje a gente vê o quão importante é falar sobre esse assunto. E claro, a gente acaba tendo que ter um lado da humanização, ética. Então, dentro do hospital, a gente tem que, querendo ou não, se adaptar e transitar em todas essas áreas no âmbito hospitalar. E a fisioterapia hoje, ela, querendo ou não, é um braço ali bem importante dentro do âmbito hospitalar, Como eu estava comentando com você antes de nós iniciarmos a gravação do programa, eu tive a experiência de ficar 43 dias dentro de um hospital como acompanhante da minha mãe. E naquele momento, William, eu percebi o quão importante é o trabalho da fisioterapia hospitalar. Porque em tudo ali o fisioterapeuta estava. E eu vi coisas que eu jamais imaginei que seria a atribuição do fisioterapeuta. Eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte. Uma pessoa, ela é hospitalizada, às vezes com alguma comorbidade que não tem nada a ver em um primeiro momento com fisioterapia, mas passou algum tempo ali hospitalizada, vem o fisioterapeuta fazer a sua sessão diária. O porquê disso? Bom, o paciente, quando ele adentra no hospital, querendo ou não, ele já passa a ser um paciente nosso também. Assim como é da enfermagem, do médico, de toda a equipe, assistente social, toda a equipe multidisciplinar. Então, querendo ou não, a gente já faz a abordagem, querendo ou não, a gente já realiza a avaliação desse paciente, para a gente saber como esse paciente adentrou dentro do âmbito hospitalar, e a partir daí a gente vai traçando metas, metas para que a gente consiga realizar, seja ela metas de curto, médio e longo prazo. De imediato, é realizada a avaliação, identificação do paciente, a gente interage com o paciente quando é possível, e aí a partir deste momento a gente já vai traçando ali objetivos.
né, e as metas com o intuito de restabelecer a função dele. Seja a função motora, seja a função da cardiorrespiratória, né, que a gente atua muito dentro do ambiente hospitalar, pensando como esse paciente ele vai sair do hospital. Né? A gente já tem essa mentalidade. Ele entrou desta forma, às vezes muito desconfortável, às vezes bem debilitado por conta da patologia de base, e aí, ao decorrer da internação, ele pode acabar evoluindo com pioras, se acaso não tem intervenção da fisioterapia. Então, a fisioterapia hoje, quando o paciente entra dentro do ambiente, né, a gente acaba querendo ou não olhando ele para um contexto geral, né? Não somente, eu vou reabilitar somente o braço, somente a perna. Não, a gente tem que pensar que a gente precisa devolver esse paciente com uma funcionalidade a ponto dele sair do ambiente hospitalar e conseguir dar continuidade em suas funções. Claro, pode ser que ele vá sim sofrer um período ali um pouco mais intenso, como que é o que a gente viu no período da Covid, né? Que infelizmente aí bastante paciente ficou por muito tempo e acabou sofrendo aí algumas consequências, até mesmo porque foi bem, né, grave, né, a situação, e aí acaba com que ele perdendo um pouco mais de função ali durante esse período. Mas é aí que entra a atuação do fisioterapeuta. Desde quando o paciente chega até a alta do paciente e também pós-alta, o fisioterapeuta tem que estar ali com a intenção de trazer funcionalidade para ele, de pensar, e amanhã, como ele vai chegar em casa e conseguir segurar o filho dele no braço, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade mais voltada para a parte de humanização também, interagindo, né? Trazendo a nossa profissão, estabelecendo metas, realizando, querendo ou não, os exercícios, pensando já, esse exercício é para ele conseguir realizar essa função. Né? Então, sair daquele quadrado de achar que a fisioterapia ela vai atuar só para ele conseguir andar bem. Entendeu? Então, é um contexto geral. E o curioso que você disse foi justamente o fato de, a partir do momento que o paciente ele é hospitalizado, ele já se torna um paciente do fisioterapeuta também, assim como de toda a equipe. Porque muitas vezes, nós leigos achamos o seguinte: vai precisar só de fisioterapia quem fez uma cirurgia ortopédica, quem sofreu um AVC e teve parte do corpo imobilizado, os membros prejudicados. Mas não, porque a partir do momento que a pessoa é hospitalizada, quanto mais parada ela fica, pior é. Isso a gente acaba entrando também nas disfunções, né? Acaba sendo uma disfunção musculoesquelética, né? Quanto mais ele parado, existe um estudo que fala que dentro de uma semana, o paciente parado ali no leito, ele pode perder equivalente a 20%, 30% de força. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. E aí você para e leva lá para internação intra-UTI, né, no âmbito da UTI mesmo, no setor de UTI. O paciente ele recebe sedação, né, ele acaba recebendo drogas vasoativas, então isso daí impacta muito na parte musculoesquelética e na função desse paciente. Então o fisioterapeuta ele vai trabalhar toda essa parte de prevenir, né, deformidades, prevenir também aí a perda de força, favorecendo aí uma função, restabelecer a função do paciente. Além da questão músculo-esquelética, uma das coisas que eu observei é a questão também respiratória. Porque, particularmente, como eu não sou da área da saúde, nunca tinha permanecido tanto tempo como acompanhante, eu não sabia, por exemplo, que era função do fisioterapeuta fechar a traqueostomia. Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque muitas vezes nós ouvimos falar: está fazendo fisioterapia do pulmão, que eu nem sei se é o termo correto, mas é o termo que popularmente a gente usa. Aí a gente pensa, mas fisioterapia não é dos membros? O que está acontecendo? Sim. Tanto é em questão, as pessoas falam do pulmão ou chama o fisioterapeuta só para aspirar, né? Isso! Então isso daí acaba diminuindo a função do fisioterapeuta quando escuta essa fala, né? Mas o fisioterapeuta ele é importante desde a questão da avaliação da parte respiratória, né? A gente vai lá, observa, avalia o paciente,
frequência respiratória, avalia músculo respiratório, se aquele músculo está apto, ele tem força, né, para poder se manter realizando sua função. E com isso a gente vai evoluindo, igual eu falei no início, né, sobre metas de curto, médio e longo prazo. E aí quando a gente depara com um paciente tracostomizado, lá atrás a gente já havia se deparado com ele antes, que é o momento em que o paciente, ele, por algum motivo, seja por rebaixamento de nível de consciência ou por insuficiência respiratória, ele precisa ir para um suporte ventilatório, né, que é a intubação, que é, querendo ou não, ele depender de uma máquina para poder respirar, seja por um curto espaço de tempo ali ou até mesmo por um tempo mais prolongado. Quando esse paciente ele chega no 12º dia de intubação, é eletivo, né, a sugestão é realizar uma traqueostomia, para prevenir aí deformidades em região ali da via aérea e para poder prevenir outras patologias, outras ocorrências, né? E aí acaba que esse paciente sendo submetido à traqueostomia. No momento em que o fisioterapeuta ele começa a trabalhar a musculatura, força da musculatura respiratória, fazer a fisioterapia respiratória ou cardiorrespiratória, a gente começa a observar o que dá para eu ir conseguindo com esse paciente, né? Que é o que a gente chama de desmame. Desmame, o desmame ventilatório e também o desmame para poder retirar ali a traqueostomia, que a gente fala decanulação. Então, o desmame ventilatório ele inicia a partir de 48 horas que o paciente foi submetido à ventilação. Após isso, a indicação, esse paciente está apto a realizar a extubação, o fisioterapeuta ele faz vários testes, avalia nível de consciência, avalia a força da musculatura respiratória e força da musculatura que é responsável para realizar a tosse, que a gente fala que é proteção de via aérea. A partir deste momento é realizado então os testes, né? E aí é avaliado, é apto a gente realizar a extubação. O fisioterapeuta vai lá, vai conversar com o médico, vai falar, doutor, o paciente ele está com uma pressão inspiratória X, ele está com pico de fluxo expiratório X, que são tudo parâmetros que a gente utiliza para poder avaliar esse paciente ele consegue respirar em ar ambiente ou até mesmo com um pouquinho só de oxigênio. Se ele conseguiu, vamos evoluir para a extubação. Aí o fisioterapeuta vai lá, beira leito do paciente, isso na UTI, realiza a extubação do paciente. Caso dentro desses testes evidenciou que o paciente ele não é eletivo a uma extubação, ele tem uma fraqueza ainda bem importante, só que já chegou ao 12º dia dele de intubação, é direcionado para a traqueostomia. A partir deste momento que foi para a traqueostomia, aí a gente vai fazendo outro passo a passo, que eu costumo dizer, né, para os familiares, à beira-leito, que às vezes o familiar fica ali aflito, né, que é um trabalho de formiguinha. A gente tem que viver um dia de cada vez e tentando dar o máximo de funcionalidade ao paciente. E aí nisso a gente acaba ocluindo a tráqueo, né, que aí é a responsabilidade ou até mesmo não chega a ser uma atribuição específica do fisioterapeuta, mas fisioterapeuta, médico, fonoaudiólogo, acaba lidando melhor com essa situação devido à formação. Então a gente acaba ocluindo e ali é avaliado novamente a frequência respiratória, nível de consciência do paciente, se ele está fazendo um uso de musculatura acessória, né, que é o uso da musculatura respiratória, se está sobrecarregando aquele paciente e desde então, se ele ficou apto, depois de 48 horas ou até mesmo a gente acaba aguardando um pouco mais, dependendo aí a situação, a complexidade do paciente, depois de 48 horas a gente realiza a decanulação, que aí é um procedimento que é realizado pelo enfermeiro ou até mesmo pelo médico, que é a retirada daquele dispositivo, né? E realiza ali a oclusão, né, que é um curativo da estomia, e aí com isso o paciente ele consegue ter a fala novamente, ele consegue deglutir melhor, porque não tem nenhum dispositivo ali que fica incomodando, tossindo, né? Então esse é o passo a passo, querendo ou não, para realizar aí uma decanulação mais segura, né? Me surgiu uma curiosidade à medida que você foi explicando. Quando falamos de questão respiratória, é claro que independe da idade, pois nós sabemos que existem bebês, inclusive prematuros, que nascem também com dificuldade respiratória e que entra o fisioterapeuta neste tratamento. Em termos músculo-esquelético, bebês, eles são atendidos por fisioterapeuta?
Sim, eles recebem sim o atendimento pelo fisioterapeuta. No intuito, recentemente a gente passou por uma questão, por um período bem importante, que foi o período da bronquiolite, né? Que veio e foi um boom aí. Realmente internou-se várias crianças, vários recém-nascidos, né? RN. E o fisioterapeuta ele atua ali tanto na questão da musculoesquelética, porém é um bebê que às vezes não consegue realizar, né, o que a gente solicita ali durante o atendimento de fisioterapia, porém a gente tem técnicas, né, querendo ou não, na especialização, quando eu escolhi a especialização em hospitalar, foi justamente por conta disso, porque é bem amplo, então tinha ali a parte da pediatria, neonatologia, e a fisioterapia, querendo ou não, ela realiza ali as manobras, ela mobiliza a secreção da parte pulmonar, e aí quando entra essa criança, né, esse RN dentro do hospital, por conta de algum acometimento da parte respiratória, o fisioterapeuta ele realiza todas aquelas avaliações que eu relatei, nível de consciência, parte respiratória, e ele também está sempre bem atento em questão de o quanto aquela secreção que está na via aérea do paciente vai acometer uma resistência de via aérea para ele. Porque, querendo ou não, o paciente, RN, pediatria, até os seus 2 meses, 3 meses ali, ele acaba respirando muito somente por via aérea nasal, né? Via aérea superior, cavidade nasal. E aí uma obstrução por secreção ali já, querendo ou não, faz com que ele entre em um esforço, um trabalho respiratório importante. Então o fisioterapeuta está bem atento em questão da musculatura, do parênquima pulmonar e também do quanto de secreção está sendo produzida ali naquele pulmão que está acometendo uma resistência de via aérea para aquele paciente. A gente realiza manobras, né, para fortalecer a musculatura respiratória, a gente realiza manobras para poder mobilizar a secreção do pulmão do paciente e quando a criança, o RN, ele não consegue expelir, expectorar, aí a gente entra com uma terapia um pouquinho mais invasiva, que é a aspiração, né? Mas a gente tenta fazer todo o percurso antes de precisar da aspiração, porque é algo invasivo, a gente sabe que incomoda um pouco ali o RN, então o fisioterapeuta ele acaba olhando por vários fatores no momento que está ali à beira-leito, né? E além disso, acaba tendo um papel também de acalmar ali o familiar que está ali à beira-leito, o que era para ser algo bonito, né, logo no nascimento, acaba acontecendo ali uma bronquiolite, acaba acontecendo uma pneumonia, e aí o fisioterapeuta ele acaba intervindo aí nessas questões. Vocês viram como é importante o trabalho do fisioterapeuta, assim como de todos os profissionais que fazem parte do corpo técnico hospitalar. Ninguém consegue alcançar um objetivo sozinho, só que a falta de um desses profissionais também inviabiliza a recuperação de um paciente. E essa questão que você falou também do acalmar o acompanhante é muito interessante, porque além de vocês, isso todo o corpo técnico hospitalar, terem que desempenhar suas funções, vocês também desempenham essa. Sim. Que é justamente o de acalmar a família, o de esclarecer o que está acontecendo com um linguajar que a pessoa entende, porque eu aqui, como eu já disse antes, nunca tive vocação para a área da saúde, eu uso termos que nós entendemos. Sim. E vocês têm que se reportar às pessoas também dessa forma, explicando e talvez em alguns momentos também não dando só notícias boas. É uma troca, é uma conversa, é uma discussão de caso, e isso daí vai favorecer quem? Vai favorecer o paciente, né? Então todos os momentos em que a gente senta numa roda de conversa para poder discutir um caso, o objetivo é o paciente, o objetivo é o familiar. E às vezes pode ser que, voltado muito para a parte técnica, a gente vai esquecer o lado da humanização, né? Então a gente tem que fazer com que isso tudo seja entrelaçado, né? Seja ele interligado. E a equipe multidisciplinar hoje no ambiente hospitalar, ela é extremamente importante porque traz ali o pensamento, a técnica e a estratégia de cada profissional, né? Para chegar naquele objetivo. Conta para nós
uma coisa. Agora vou perguntar, pessoal, partindo da questão músculo-esquelética. Às vezes a pessoa faz uma cirurgia hoje e amanhã já está fazendo fisioterapia. Aí nós pensamos, nossa, nem esperou sarar, já está esforçando o local. O local foi operado recentemente, não vai sarar nunca. E acaba surgindo na gente uma certa indignação. Sim, é bem comum a gente lidar com essa situação dentro do hospital, né? Principalmente quando o paciente acabou de sair da cirurgia, o fisioterapeuta entra para fazer a primeira avaliação. Aí eu até brinco, né? Porque eu gosto de ter esse contato, de quebrar essa barreira dessa forma, brincando com o paciente. Eu falo, vamos correr 200 metros agora, né? E aí já fala, vixe, aí impacta um pouco mais. Mas eu falo, calma, vou te explicar, agora é a avaliação. Então é importante a gente saber lidar com essas situações com um certo jogo de cintura e, querendo ou não, isso daí entra em técnicas que a gente aprende também numa pós-graduação. Então, às vezes o paciente está tão aflito ali com dor, né? Então, às vezes você pode até chegar brincando, mas primeiro abriu a porta, olhou para o paciente, você vai se deparar com o paciente, você já vai saber, ele vai receber de uma forma boa ou não. Então, eu costumo quebrar essa barreira dessa forma, né? Interagindo bem com o paciente, explicando para ele, agora vou realizar a avaliação, eu sei que está dolorido, eu sei que está incomodando um pouco, mas é importante eu realizar essa avaliação porque em questão de horas você pode acabar mudando o seu perfil que eu estou te vendo aqui, né? Então, por isso que é importante a avaliação. E aí, a partir daí, o paciente vai dando abertura, o familiar vai dando abertura e aí vai explicando. Então, eu acredito que tudo é a comunicação. O quanto você vai explicando de forma clara, claro, igual você mesmo relatou, de forma com que o paciente entenda, de forma com que o familiar entenda. Às vezes o paciente vai falar, nossa, mas você vai fazer isso. Eu falei, não, calma, não é bem assim, você entendeu de outra forma. Aí você vai entrando no perfil do paciente, às vezes vai reduzindo um pouco mais a questão de técnicas, né, ali de fala, de vocabulário, para que ele possa entender e compreender. Porque é muito engraçado. Suponhamos que eu vá fazer uma cirurgia em alguma articulação. Agora eu tenho a informação que você está passando para nós todos que estamos tendo o privilégio de ouvir esses esclarecimentos. Mas, por exemplo, a pessoa vai operar o joelho. Parece que no subconsciente a gente já imagina assim, eu vou ficar um mês com a perna esticada sem poder mexer. Infelizmente. E aí é onde que acaba perdendo força, né? Vai perdendo mobilidade. E então o fisioterapeuta ele entra lá para poder realizar essa avaliação e dar continuidade já no pós-operatório imediato. Por isso que é dividido, né? Existem protocolos, né, de intervenção de fisioterapia, que é o pós-operatório imediato. Existe um trabalho pré-operatório, né, que é antes da cirurgia. Existe um pós-operatório imediato e existe um pós. Então o pós-operatório imediato é o que, querendo ou não, me fascina bastante dentro do ambiente hospitalar. Porque, querendo ou não, está num momento ali de fragilidade, né, que a gente tem que ter pontos ali de segurança e limiares também para poder trabalhar com aquele paciente. Seja um joelho, então eu tenho que saber qual é o ângulo que eu posso utilizar ali, o ângulo de proteção para aquele joelho. Fez um ligamento cruzado anterior, então eu tenho que saber o ângulo de proteção é de 45 graus. Então eu vou ter que trabalhar uma isometria de início, eu vou ter que trabalhar ali uma mobilização passiva para que esse paciente ele vai perdendo o medo do exercício, né? Porque, querendo ou não, de início tem um medo de realizar exercício. E aí acaba com que a gente indo quebrando essas barreiras. E quando ele chega para o fisioterapeuta no pós-operatório, o fisioterapeuta já está falando, nossa, mas como você já está, né, fazendo isso? Não, é porque lá já me orientaram a fazer assim, assim. Então, até aqui é seguro eu realizar esse exercício. Então, isso daí já, querendo ou não, propõe ao paciente um passo maior, né? Porque, querendo ou não, lá no futuro, dentro de um mês, a recuperação dele foi bem mais rápida do que poderia ser se acaso ele ficasse com a perna imobilizada e não realizasse nenhum tipo de exercício. E é nítido a perda de força que a gente vê, né? Mesmo pelo impacto ali da cirurgia, acabou acometendo a cirurgia, que a gente fala que é a iatrogenia, né? Que é quando tem uma intervenção
cirúrgica, e aí todos os músculos em volta também começam a sofrer um pouco, porque perde força, existe um processo inflamatório que vai acometer ali na musculatura, tem um tendão ali que está sendo reparado. Então o organismo está todo direcionado para aquela região em específica para poder recuperar e restabelecer a função daquela articulação. E é assim também o corpo todo, né? Às vezes eu gosto muito de relatar sobre o Covid porque foi o impacto maior. E querendo ou não, foi um processo inflamatório que aconteceu generalizado praticamente, que a gente fala, né? Acabou tendo um processo inflamatório no corpo todo. Aí você imagina, um joelho que tem um processo inflamatório, está inchado, com edema, vermelhidão, está quente, e de repente o corpo todo de uma pessoa está nesse estado. Então eu consigo, dentro do ambiente hospitalar, viver desde o que é mais ali no nosso controle até o que pode fugir do controle a qualquer momento, que é a atuação dentro de uma UTI. Então, nessa questão da reabilitação ortopédica e quebrar esse tabu de que não precisa ficar ali sentado, parado, com a perna estendida, isso daí é uma função do fisioterapeuta já quebrar ali no início, né? Já retirar esse tabu ali no início da hospitalização ou até mesmo no pós-operatório imediato. E dentro da fisioterapia ortopédica, por enquanto, nós falamos sempre dando como exemplos pessoas hospitalizadas. Mas o trabalho de vocês também, ele continua depois que a pessoa tem alta. Vocês realizam reabilitação de pacientes que talvez nem ficaram hospitalizados no mesmo hospital onde vocês atuam. Sim, inclusive aqui na nossa cidade, existe um setor que os pacientes lá de Ribeirão Preto acaba realizando aí cirurgias ortopédicas ou até mesmo por conta de outras comorbidades. E a gente tem um setor em específico aqui na nossa cidade em que esse paciente ele vem para término de tratamento e para reabilitação. Então a gente consegue devolver funções para esse paciente. A gente consegue restabelecer força, restabelecer equilíbrio. Então tudo isso é a função do fisioterapeuta. Até mesmo na clínica. Um exemplo, o paciente ele saiu do ambiente hospitalar, foi para uma clínica para dar continuidade em questão de uma lesão de joelho. Então, chegando nessa clínica, o fisioterapeuta vai fazer a avaliação dele, claro, levando em consideração também o intra-hospitalar, e aí a partir disso vai traçar aquelas metas que eu relatei. E com isso vai dando continuidade no tratamento, ganhando força, mobilidade, gestos esportivos, né? Porque querendo ou não, na hora que o paciente vai para vou trocar o termo de paciente para cliente, porque aí já saiu de uma patologia. Na hora que esse cliente ele vai para uma corrida ou ele vai jogar um futebol, ele tem que saber o gesto correto para realizar, né? Para poder ter uma segurança maior ali, para não ser acometido a uma nova lesão. Então, o fisioterapeuta ele tem que percorrer por e transitar por todas essas áreas, né? E isso que é fascinante na fisioterapia. A gente consegue pegar um paciente lá que entrou na urgência, ele saiu, passou pelo período de internação, teve alta hospitalar, a gente consegue acompanhar ele e muitas das vezes a gente consegue dar continuidade porque pode ser que a gente consiga prevenir um risco de queda que ele tenha, né? Então a gente pode trabalhar isso até a gente ver, não, agora está apto, né? Realizei novamente os testes, comparei o teste inicial com o teste final, ele está apto para ter uma vida aí normal e sempre direcionar para atividade física. Então isso é bacana, é fascinante na fisioterapia porque a gente consegue acompanhar o paciente desde o início da história dele até o final ali, que seria aí uma alta hospitalar ou até mesmo, né, um momento em que a gente às vezes não está tão apto a dizer, que é o processo ativo de morte, né? Que hoje se fala bastante em cuidados paliativos, se fala bastante sobre a importância do fisioterapeuta, da equipe multidisciplinar a lidar com essa situação. Porque, como você citou a questão da morte, às vezes a pessoa pode pensar o seguinte, como, infelizmente, o diagnóstico não é favorável para a vida, esse paciente, ele não mais vai ser cuidado por tal especialidade, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Na verdade, o paciente se torna o centro, né? Na verdade, sempre é o centro desde o início, mas o paciente e o familiar, eles se tornam o centro de tudo. Não existe divisão de
de especialidades. O intuito é proporcionar a esse paciente o máximo de capacidade funcional possível, que é o que a gente costuma dizer, é não morrer antes da hora, né? Às vezes sabe que existe um diagnóstico ali que às vezes pode ser irreversível, né? Porém, a gente tem que tentar trazer o máximo de funcionalidade para esse paciente possível. Seja ele conseguir tomar um banho sozinho, seja ele se alimentar sozinho, né, quando possível. Então a fisioterapia ela vai entrar nessa questão de te olhar para o paciente, o que você deseja fazer, entendeu? O que você quer fazer até o momento, né, até chegar o momento, e aí é onde que a gente vai pelas diretivas de escolhas que a gente muito estuda no cuidados paliativos. É saber olhar para diretivas de escolhas, os desejos do paciente e a gente olhar e ver aonde a fisioterapia pode entrar aqui. É desafiador, é muito desafiador, ainda mais para quem sai da faculdade com aquele intuito, não, eu vou reabilitar, eu vou devolver função, eu vou devolver vida, atividade física, praticar esporte, e aí no ambiente hospitalar é impactante, quando você chega, se depara com um paciente que tem um diagnóstico que é irreversível, né, incurável, mas que você tem que arrumar alguma estratégia. Esse paciente, esse diagnóstico é irreversível, mas quanto de período ele tem de vida? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Como eu vou conseguir fazer com que ele percorra por esses 6 meses a 1 ano de uma forma bem, né? Da parte física, até mesmo da parte psicológica, que a gente acaba também, querendo ou não, entrando em alguns assuntos, porque o fisioterapeuta ele tem muito contato próximo com o paciente. O contrário, não vou dizer que os outros não tenham, mas a gente tem um tempo um pouquinho maior, a gente consegue ter a proximidade, né, com o paciente. E aí acaba que tanto a equipe de enfermagem, o fisioterapeuta, a gente se tornando muito próximo e querendo ou não olhando para situações em que às vezes ele tem até mesmo dificuldade de transmitir para o familiar. Então é onde que a gente vai buscando estratégias, trazendo esse paciente para que ele viva até o momento que ele tenha vida, entendeu? Então é isso que é importante ali no cuidados paliativos e a fisioterapia intervém muito sobre isso. William, é nítido a paixão que você tem pela sua profissão. Eu diria que você escolheu a profissão certa. Mas agora, para encerrarmos o nosso bate-papo, acredito que ao longo de tantos anos de atendimentos, você tem inúmeros relatos, mas você lembraria de um paciente que te marcou muito, independente de qual tenha sido o desfecho, favorável ou não? Então eu vou relatar dois casos. O primeiro caso foi de uma paciente que no período da Covid, né, do período daquela tumulto do Covid, acabou se contaminando com o vírus, né, querendo ou não, a gente estava sujeito a se contaminar a todo momento, que foi uma pandemia, e então a gente não descarta essas questões, mas ela deu a entrada no hospital e eu consegui acompanhar desde o momento da entrada, o período, a fase que é triste de dar comunicação de uma intubação, o período que ficou ali hospitalizada, que foi muito tempo, e dentro desse período de internação, essa paciente ela quase veio a óbito. E felizmente não veio, né? Muito trabalho de fisioterapia, médico, da equipe médica, claro, divino, porque querendo ou não, Deus estava presente a todo tempo ali, e com isso ela foi restabelecendo, foi estubada, foi tracostomizada, depois conseguimos realizar o desmame ventilatório dela, aos poucos foi devolvendo função, porque estava bem debilitada, então o fisioterapeuta ele tem que ter aquele limiar, se eu colocar muita força, ela vai fadigar, vai voltar para a ventilação. Então, a gente foi realizando todo esse trabalho e eu pude participar de todo esse trabalho. E melhor ainda, eu pude participar do pós, né? Então ela acabou recebendo alta hospitalar e veio para casa e a gente deu continuidade com esse trabalho, né? Devolvendo função, devolvendo força, habilidades que às vezes perdeu pelo período de hospitalização, querendo ou não, perdeu muita força, então a gente foi devolvendo função que
era uma pessoa que não gostava muito de exercício físico, ela não gostava, mas ao passar do tempo ela foi vendo a importância, né? E o quanto aquela dosinha de exercício, que a gente fala muito sobre prescrição de exercício, né? Aquela dose de exercício foi trazendo os benefícios para ela. E hoje eu entrar numa pizzaria e encontrar ela lá se alimentando, com toda a função preservada, isso é gratificante demais. Então, esse foi um caso em específico. E outro é um paciente que eu recebi, ele tinha 22 anos, um garoto, né? Só que com paralisia cerebral, e aí acabou evoluindo com pneumonia bilateral, né? Ficou aí, veio para a família depois, que passou todo intra-hospitalar, ficou em um outro serviço que não era o qual eu atendia na área de UTI, só que aí ele veio para o ambiente, né, domiciliar, e aí eu passei a realizar atendimento desse paciente. E o contexto, a história é muito linda, porque era uma criança adotada, a mãe mesmo sabendo que era, né, que tinha aí toda a questão de deficiência, de limitações, ela foi lá e falou, não, esse é meu, né? Desde bebê foi, criou, cuidou, amou, e aí chegou nesse momento delicado da vida, né? Que é o processo final ali, que ela já sabia, já vinha fazendo acompanhamento, né? Um trabalho muito importante que a PAI faz, né? Orientar, então ela já vinha fazendo esse acompanhamento e eu pude participar, né, dessa parte. Que seria, ele veio com o intuito de ficar 2, 3 semanas em casa, porém ao passar do tempo nós estamos reabilitando, entregando um pouquinho mais de possibilidades para ele, e ele ficou 4 anos em casa. Então a mãe hoje me vê, me agradece muito. Hoje nós não temos ele mais com a gente, mas a gente sabe, a família sabe, toda a equipe fez um trabalho extremamente importante com esse paciente, e hoje a família é muito grata, né? Não somente a nós, profissionais, mas grata a Deus, né? Então a gente conseguiu mudar uma certa situação que talvez poderia ser revoltante, mas não, hoje existe um entendimento e uma compreensão. Que lindo, realmente Deus usa as pessoas, não apenas como profissional, mas para entender, porque à medida que o tempo vai se prolongando, quem fica também vai se preparando e entendendo mais os desígnios de Deus. Exatamente. E é importante, como eu relatei quando a gente começou a falar sobre cuidados paliativos, né? Existem tantas pessoas morrendo antes da hora, né? Até mesmo às vezes tem função, consegue realizar suas funções, suas atividades, e às vezes por um momento delicado ali da vida, ela acaba falando, nossa, deu, chega, não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Muito pelo contrário, a gente precisa buscar motivos para viver, né? Para viver até o último minuto, o último segundo. Eu vou tomar a liberdade de falar um pouco sobre a Preta Gil, né? A Preta Gil, que nessa semana fez a passagem dela, é uma mulher que realmente viveu cuidados paliativos. Ela sabia que ela tinha uma doença incurável, porém ela usou todos os benefícios que existem ali no cuidados paliativos para sair daquela situação. A gente via ela no carnaval, mesmo ela sabendo que ela tem uma doença incurável, sendo uma tortura que ela vai deixar em algum momento tudo aquilo para trás. Ela estava no carnaval, ela estava na piscina, ela estava na praia, nadando. A última entrada dela no mar com a ajuda foi muito emocionante. Sim. Então esse é o verdadeiro cuidados paliativos, é a gente tentar trazer para o paciente que ainda há possibilidade de viver até o último segundo, né? A Ana Clara Quintana, ela tem um livro que é muito bacana, é muito importante assim a gente ter esse contato, porque a gente não se prepara para esse momento, né? Então o momento vai chegar para todos, mas é um livro que no título já fala, a morte é um dia que vale a pena viver. É muito interessante, quem puder, né, ter esse contato com esse livro, ler, é bem bacana, né? Então, a fisioterapia ela abrange todas essas áreas que eu tentei falar um pouco. Não sei se eu consegui suprir todas essas necessidades, né, de informações, porque eu acredito que levaria um tempo bem maior para poder falar de cada especialidade da fisioterapia no ambiente hospitalar ou até mesmo fora do ambiente hospitalar. Hoje é uma profissão que existe um leque muito grande de intervenções. Então, eu agradeço muito, né, por esse momento.
E realmente, eu sou apaixonado pela minha profissão, eu me dedico o máximo. Às vezes eu até fico um pouco sobrecarregado, porque o que a gente ama, a gente acha, não vou me cansar por fazer aquilo. E realmente eu amo o que eu faço. Existe degraus que eu preciso subir, mas isso é importante eu saber que eu preciso continuar caminhando, estudando, me dedicando e sem deixar a vida pessoal também de lado, né? Porque querendo ou não, é isso daí que vai trazendo o alicerce e a gente vai trazendo sentido para as coisas. Então fazer a orientação que eu dou para todo profissional é tentar casar esses dois, a vida pessoal, o profissional, e fazer com que os dois consigam ir subindo juntos, né? Para que senão acaba sendo tipo uma balança ali. Se um sobe demais, o outro vai cair. Se o outro sobe demais, o outro vai cair. Então, eu acredito que esse seria uma das orientações, né, em questão profissional. Perfeito, foi uma verdadeira aula, como você mesmo disse, as curiosidades vão surgindo e nós acabamos ficando encantados por essa profissão. Assim como eu, você que assistiu esse episódio também, eu tenho certeza que não imaginava o quão maravilhoso é a função de um fisioterapeuta, principalmente se for um profissional apaixonado e dedicado pelo que faz, como o William. E quando você for até um hospital, a uma clínica ou em qualquer ambiente onde você se deparar com um fisioterapeuta, tenho certeza que a partir desse momento você olhará para ele com outros olhos. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Foi uma honra realmente te receber, William. Nós nos conhecemos pessoalmente hoje e eu tive uma grata surpresa. Realmente foi um presente te ouvir, não só no que se diz respeito à sua profissão, mas no que se diz respeito também à paixão pelo que faz. É por isso que eu sempre digo para vocês, independente do que você faça, faça com paixão, com amor, com dedicação, bem feito, que o sucesso virá. Um grande beijo para todos e não se esqueça, você merece ser feliz. Portal GA e Instituto Arte Musical apresentam programa Papo de Quinta. Oferecimento Grupo Macedo, construindo sonhos, cultivando o futuro.